Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, pessoal, quero começar com uma pergunta que parece ser óbvia, mas seja sincero, quem está acima de Deus, o Criador, na sua vida? Né? Falar é muito fácil, né? Tô vendo no YouTube em casa, de boa. Isso é fácil responder. Agora é lógico, se você for ateu, eu não sei, né? O que você crê, se você crê numa energia, numa força criadora, se você é ateu, é fácil. Mas se você crê em Deus, quem está acima de Deus para você? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Vendo o vídeo é muito fácil. Agora, no dia a dia, muda radicalmente as nossas escolhas. A gente tende a cair sempre querer mais satisfazer os homens do que o próprio Criador. E eu quero te mostrar isso nas Escrituras, pessoal. Jesus, por exemplo, ele decepcionou a todos aqui na Terra. Todas as camadas da sociedade ele decepcionou, mas ele só não decepcionou o Pai, o Criador. E se provavelmente, pessoal, se você quiser ter uma vida espiritual madura, mais cedo ou mais tarde você vai bater de frente com alguém, não tem como. Eu quero te mostrar como foi a vida de Jesus, que é o grande exemplo para nós, tá? Olha que interessante. Primeiro, pessoal, Jesus decepcionou os da casa dele, a família dele, né? Tem uma passagem que eu quero ler com vocês, mas como todo vídeo eu vou falar um pouco o contexto dessa passagem, pra gente entender o contexto, né? Porque senão não fica sem sentido. Nessa passagem, pessoal, Jesus já tinha feito vários milagres, várias curas, né? As multidões o seguiam, pessoal, né? As multidões queriam apenas tocá-lo nele. Nessa passagem, pessoal, é tão importante você ver a fama de Jesus que ele já não conseguia andar de boa com os discípulos no meio da multidão. O que ele tinha que fazer? Ele pegava pequenas embarcações, ficava no mar, pregando e ensinando de longe primeiro. A voz dele ecoava melhor, dava pra, né? A parte sonora seria muito melhor e pegava a multidão de uma vez. E outra, como as pessoas queriam tocar, ele não tinha espaço físico, ele era obrigado a ter essa estratégia, pessoal. Né? E fala nessa passagem também que os discípulos, mal tinham tempo para comer, de tantas pessoas que estavam querendo algo dele. Eu vou começar a ler, tá? Isso está escrito. Quando seus familiares da casa dele ouviram falar disso, que ele estava fazendo curas, maravilhas, sinais, a multidão atrás dele, olha isso. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Uma pausa aqui, pessoal, olha isso. Seus irmãos foram para prendê-lo, pessoal, certamente colocar em cárcere privado, porque falou, esse cara tá louco, né? Ele tá se achando profeta, o bonzão. Quer dizer, a própria família dele não cria nele, né? Achava que ele tinha perdido o juízo e estava bancando o profeta. Vou continuar, tá? Agora os religiosos que vão julgar ele, pessoal. Olha o que falam, continuando o texto. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Marcos 3, 21, 22. Pessoal, olha que hipocrisia isso. Os religiosos reconheciam que ele expulsava demônios, quer dizer, reconhecia. Via Jesus expulsando demônios e falavam que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsava demônio. Pessoal, quer dizer, esses mesmos religiosos que não acreditavam em Jesus, depois o crucificou. Por quê? Tinham dor de cotovelo, tinham ciúmes de Jesus. Porque Jesus não era político, não dava tapinha nas costas, ele não andava na panelinha, ele não tinha roupas bonitas, né? Porque o homem tende a ser político, o homem tende a fazer alianças entre homens mais poderosos, ele não estava nem aí. Ele andava no meio das prostitutas, dos bêbados, do povão. E os religiosos morriam de ciúmes dele, pessoal. Outra passagem importante, os próprios irmãos de Jesus, já falei da família, né? Mas para frisar mais ainda isso. Os próprios irmãos, pessoal, não criam que ele era Cristo e curava as pessoas. Olha essa passagem que interessante também. Mas ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, que é a festa principal para os judeus, tá? Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Pausa aqui, pessoal. Na verdade, estavam sendo irônicos, tá? Eles estavam tirando onda com Jesus. Por quê? Olha como termina o texto. Pois nem seus irmãos criam nele. João 7, 2, 5. Ou seja, pessoal, Jesus decepcionou a todos. Até os irmãos tiravam sarro dele. Outra passagem importante, pessoal. Jesus decepcionou a galera que andava com ele, o pessoal que nasceu com ele, que conviveu com ele na infância, na adolescência, decepcionou ele, né? Se decepcionaram com Jesus. Eu vou ler essa passagem, tá? Olha que interessante.
Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, tá? Nazaré, tá? Jesus nasceu em Belém, conforme está nas escrituras, depois ele foi para o Egito, os pais levaram para o Egito, com medo de ser morto pelo rei, que o rei mataram todas as crianças para matar o Cristo, queriam matar o Cristo, ele ficou no Egito, depois voltou para Nazaré, tá? Então Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, Nazaré, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, né? Era o templo onde eles ensinavam. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. Olha que legal isso aqui. Eles perguntavam, de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Ou seja, pessoal, uma pausa aqui. Eles reconheciam que falava grandes coisas, era um grande mestre e fazia milagres. Até aí tudo bem. Não, aí eles falavam, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ou seja, a gente convive com a família dele. Olha que forte isso. E ficavam escandalizados por causa dele. Algumas versões falam que eles ficaram desiludidos com ele. Outras versões falam ofendidos. Por quê, pessoal? Uma pausa aqui. O homem quer um super-homem. A gente, como ser humano, não vale nada. A gente olha pra lata, a gente olha pra pessoa. Eles queriam um Saul. Lembra o primeiro rei de Israel? Saul, um homem bonito, o maior do reino dele, forte, o homem que é um super-homem. E Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Não foi à toa que ele levantou um homem normal, fisicamente, Jesus, mas era o filho de Deus. E o povo não reconhecia, o povo queria um super-homem, né? Um homem com a capa vermelha, né? Voando, planando entre eles, né? Ele queria um Brad Pitt, mas não é assim que Deus trabalha. Continuando, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa em que um profeta não tem honra. Ou seja, pessoal, você não vai ter honra na sua própria casa. E olha que forte isso. Continua, tem um vídeo falando sobre isso. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Pausa aqui, pessoal. Se Jesus não pôde, significa que ele tentou. Ele não pôde, porque o texto é completo. O texto mesmo se explica. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Pessoal, Jesus mesmo ficou ele ficou admirado com a incredulidade do povo que conviveu com ele. Porque o homem tende à idolatria, o homem quer valorizar mais. Sabe aquela história? A grama do vizinho é sempre mais verde? Com Jesus foi a mesma coisa, pessoal. Por isso a gente tem que ser maduros e espirituais. Às vezes, né, os da casa não vão valorizar nós. Continuando, Jesus decepcionou quem mais? Seus discípulos, pessoal. Essa passagem que eu vou... já tá grande o vídeo. Essa passagem que eu vou ler mostra os dois... Jesus já tinha sido crucificado, já era o terceiro dia, e 2 discípulos estavam caminhando e conversando a respeito da crucificação de Jesus. Eles estavam todos desapontados, né? Morreu faz 3 dias, não rolou nada. E Jesus aparece para eles, para conversar com eles no caminho, com os 2 discípulos dele, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta para ele, por que vocês estão tão abatidos? Né? O que está acontecendo? O que está rolando aqui em Jerusalém? Aí eu vou começar, tá? Eu vou ler o texto. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? O próprio Jesus pergunta. Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Pessoal, sabe qual é o problema da gente? Isso há 2000 anos atrás continua igualzinho hoje. As pessoas querem tudo no tempo e no modo delas, pessoal. Cuidado com esse sentimento, é no tempo dele. Porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. É no tempo dele. Tem uma passagem, pessoal, que fala assim, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo de todas as coisas. O coração do homem espiritual, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ora, Deus, busca a Deus que ele vai dar o tempo e o modo. É assim que funciona o mundo espiritual, pessoal. Essas pessoas aqui esperavam um reino político, né? Eles esperavam que Jesus fosse render Israel de Roma, começou o reino de Deus, né? Eles são apegados só ao físico, a casca. Né? Igual Moisés fez no Egito, eles estavam esperando um novo Moisés, como Moisés libertou o povo do Egito, eles estavam esperando que Jesus fizesse a mesma coisa, só que Jesus era muito mais profundo. Ele estava falando de uma liberdade espiritual, pessoal. E por último, pessoal, que o vídeo já está grande, Jesus nos decepciona, ele decepciona o povo, pessoal. Ao ponto de o povo pedir, né?
a liberdade de um assassino e crucificarem Jesus. Eu vou ler rapidamente, tá? Aqui é Pilatos falando. Pela terceira vez, Pilatos lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Falando de Jesus, né? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandá-lo castigá-lo e depois soltarei. Eles, o povo, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a moto também estava pedindo. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato. O povo é hipócrita. E aquele que eles haviam pedido, né, para libertar o assassino, entregou Jesus à vontade deles. Pessoal, o que eu quero deixar no coração de vocês? Jesus decepcionou a todos, pessoal. A todos. Nós sempre temos a tendência, pessoal, isso é do ser humano, colocar, eu amo Deus sobre todas as coisas, mas na verdade a gente coloca Deus no último da fila. Na hora da treta do emprego, você vai querer salvar, às vezes a gente tá errado, mas a nossa reputação, os nossos interesses, os nossos jeitinhos, nos enganamos a nós mesmos e colocamos Deus lá pro final da fila, pessoal. Quero deixar uma passagem pra gente meditar, pra deixar no nosso coração, tá? Olha que Jesus falou, não sou eu que estou falando não, tá? Eu quero viver isso, eu tento vivenciar isso, tá? Porque o que faz curar, pessoal, o que faz a gente ter uma vida próspera, madura, espiritualmente, não é mão de pastor na cabeça de ninguém não é bênção de padre, é muito mais profundo, é o conhecimento da palavra, é ela que nos limpa e dá uma vida espiritual muito mais madura. Olha que Jesus fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Forte, hein? E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, eu achei a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Ou seja, pessoal, você quer a vida eterna? Ela é encontrada aonde? Em Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Né? Quem matou Jesus foi um poder religioso e político. Eu estou falando do Filho de Deus. O acesso é direto. O véu do templo foi rasgado, ou seja, a religião acabou, agora é direto. Beleza? Pessoal, se você curtiu esse vídeo, aqui eu vou pedir um grande favor. Curte o vídeo se você curtiu, comente bastante, porque quanto mais comentários você fizer, né, o vídeo tem relevância, o algoritmo sobe e mais pessoas vêm conhecer essas verdades espirituais que pode libertá-la desse sistema hipócrita e mentiroso e faz a gente crescer espiritualmente. Beleza? Desejo uma excelente semana e tudo de bom aí. Valeu!